Glórias a Deus nas alturas. Amados, queridos irmãos e amigos, deu glórias a Deus. Desejamos, queremos e fazemos isso sempre, porque nós damos glórias a Deus porque Ele merece. Porque Deus merece, porque Ele é Deus, simples e fácil. E o nosso Deus deseja que você compreenda e entenda aquilo que eu estou falando, para que minha obra não venha a ser em vão, ou vãs palavras, mediante aos canais que estarei transmitindo. No momento você está visualizando pelo YouTube. Aqui atrás de mim nós temos um monitor. Tem aqui eu mencionando uma pregação. Tem também aqui Seja um Cooperador. Aqui tem @pr.manuelitombe. @pr.manuelitombe. Siga-me, @pr.manuelitombe, tudo junto. YouTube, Facebook, Kawaii, TikTok e Instagram. Você me encontra também na igreja. Sou representante da Igreja Apostólica Semeando Unção. E essa unção que eu quero que você receba. Qual é a unção, missionário? A unção do Espírito Santo. Porque sem Ele, irmão, você não terá vida. Ele disse, aquele que não tem o Espírito de Deus não é dele. É simples e fácil, não tem meia conversa. Algumas pessoas caem no chão, outras ficam babando, outras gritam, outras pulam, outras falam em umas línguas que neles entendem para falar que é o Espírito de Deus. Eu creio de uma forma da Bíblia. A Bíblia diz, aquele que tem o Espírito de Deus, nova criatura é. Nova criatura. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz, façamos o homem à imagem e semelhança. Tenha ele vida. Nós somos seres viventes, como diz Gênesis, no livro de Gênesis. Semelhante ao animal, semelhante às aves. A única diferença de nós para os seres vivos que tem no planeta é que nós recebemos o Espírito de Deus quando nós cremos em Jesus. Só isso. Nós cremos em Jesus, recebemos o Espírito Santo, somos nova criatura, filho de Deus. Caso contrário, nascemos, crescemos e morremos. Aqueles que nascem de Jesus não morrem, porque está escrito, os nascidos de Deus vencem o mundo. Simples e fácil. Mas estamos passando para vocês uma leitura e também um estudo a respeito do Espírito Santo. Falamos dos demais vídeos da Bíblia do Antigo Testamento a respeito do Espírito Santo. Agora nós estamos falando no Novo Testamento. Chegamos no livro de Coríntios, relacionado às cartas aos Coríntios. Missionário Manuelitombe, o que diz em Coríntios a respeito do Espírito Santo? É o que nós iremos ler agora. Pegue a sua Bíblia, se você a tem uma, se você a tem uma perto de você, abra lá em 1 Coríntios. Glórias a Deus. Vamos lá, irmãos? 1 Coríntios capítulo 2, está escrito assim no versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito Santo, é óbvio, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Olha que interessante, no capítulo 2, versículo 10 diz assim, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Você ouviu no vídeo anterior que eu falei que o Espírito de Deus revela Deus para você? O Espírito Santo entra em você e o Espírito Santo revela Deus para você. Você entendeu a necessidade de você nascer do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo vai te mostrar Deus, o Espírito Santo vai te revelar Deus. Simples e fácil. No próprio
nas próprias cartas aos Coríntios, agora no capítulo 3, vou para outra Bíblia aqui, no capítulo 3, versículo 16, ele diz assim: não sabeis vos que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Não sabeis que vocês o Espírito de Deus habita em vocês e que vocês é o templo do Espírito Santo? Olha no capítulo 2, versículo 10, ele diz assim: o Espírito de Deus penetra nas coisas de Deus e revela aos seus filhos. E entra nos filhos de Deus e revela que as coisas de Deus. Então, o nosso corpo se transforma no templo do Altíssimo. As medulas, os nervos, os ossos, a pele, as melaninas, as córneas, coração, todo o nosso corpo, mão, braço, perna, tudo se transforma no templo do Deus Altíssimo. Você entendeu a necessidade que eu tenho falado? Você entendeu agora a necessidade de você se encher de Deus? Porque você, minha irmã, não é uma imagem, não é um homem, uma mulher, não é a geração pecaminosa que é o templo de Deus, é você. É você, terra, que é o templo de Deus. Mulher, homem, é você, entenda isso. Por isso busque. No próprio livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, o que está escrito lá no capítulo 12, versículo 13? Pois todos nós somos batizados em um só Espírito, formado um só corpo, quer judeus, quer grego, quer servo, quer livre, e todos temos bebido do seu Espírito. Não tem cor, raça, não tem religião, seita, igreja, denominações. O que manda é o Espírito de Deus, irmãos, entenda isso. Ah, eu sou da igreja tal, você recebeu o Espírito Santo lá? Não? Então você não é de Deus. Ah, você é daquela igreja tal, você recebeu o Espírito Santo lá? Então você não é de Deus. Entenda isso. Ah, missionário, eu estou numa seita. Eu estou dentro de uma seita, eu descobri que é uma seita. Você descobriu por quê? Porque te falaram ou que Deus revelou para você? Se foi o homem que falou para você, eu sei te informar. Os homens são maldosos, enganadores. Maldito o homem que confia no homem. Está escrito em Provérbio, maldito o homem que confia no homem. Mas foi Deus que revelou para você? Foi o próprio Deus que revelou que onde você está é uma seita? Ah, se foi Deus, então parabéns. Porque quando você recebe o Espírito Santo, Deus abre os seus olhos. Simples e fácil. Quando você recebe o Espírito Santo, os seus olhos são abertos. Aí você vê o lugar que você está. Entendeu, irmãos? Aqui diz, 1 Coríntios 12, 13, nós bebemos da porção do Espírito Santo. Eu prego em várias igrejas, eu vou em várias igrejas, não tenho encrenca com nenhuma. Por quê? Porque em mim habita o Espírito Santo. Eu vejo alguns erros, mas irmãos, desde quando terra é terra, que os homens é errado. Ou não foi Caim que matou Abel? Ou não foi Noé que fez a arca? No antigo, desde que homem é homem que habita nessa terra, que o maligno tem usado o homem para coisas mal. Mas os nascidos de Deus, no passado, no presente e no futuro vencerá. Porque está escrito, os nascidos de Deus vencem o mundo. Seja no passado que morreram, seja nós no presente e seja aqueles que virão no futuro. Os nascidos de Deus vencem o mundo. Entendeu? Simples e fácil. Vamos para o livro seguinte, a carta seguinte aos Coríntios. Vai lá, 2 Coríntios. Você entendeu lá? Mas antes vamos ler para você. Antes vamos ler. Deixa eu ver aqui para você.
Abre lá 2 Coríntios. Mas antes, vamos ler aqui 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, que diz assim. Eu gosto desse versículo aqui. Que também nos selou e nos deu penhor do Espírito em nosso coração. Olha que legal. Que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22. Pula uma folhinha aí? Ou pula para o 2 Coríntios? Você chegou em 2 Coríntios? Eu estou aqui abrindo aqui. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Olha que legal. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Você recebeu o Espírito Santo, mas você é escravo da sua igreja. Você não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não é escravo de ninguém. O Espírito Santo é sabedoria. Ele não é escravo. Entrará e achará pastagem. Está escrito. Guia-me pelas veredas de justiça, refrigera minha alma, e guia-me pelos passos verdejantes. Não diz aí Salmo 91? Que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente não descansará? O que acontece quando a pessoa tem o Espírito Santo? Ela tem discernimento. Por isso que aqui está escrito, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Aonde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Agora, você que está me ouvindo agora, você que está me visualizando, continua lendo 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, 1 Coríntios 3, 12, 13, 1 Coríntios 3, 16. Agora no 2 Coríntios você lê essa que eu acabei de ler para vocês. 2 Coríntios 3, versículo 17. Aonde habita o Espírito do Senhor, presta atenção, há liberdade. Se uma pessoa chegar numa igreja romana e dizer assim, olha, sacerdote, aquela imagem ali, está escrito na Bíblia que não pode, a idolatria é errado, eles vão te expulsar de lá, porque você não tem liberdade de opção, de opinião. Não falando de igreja aqui, mas estou falando de liberdade. O Espírito de Deus, ele é liberdade para você. Entrareis e achareis, saireis, achareis pastagem. Irmãos, busca o Espírito Santo para você entender as coisas, irmãos. Talvez a sua bênção está do teu lado aí, ó. A tua bênção está do teu lado. Seja ela financeira, espiritual, seja ela financeira, conjugal, sentimental, no caso aí, seja ela familiar, talvez ela está aqui, ela está do teu lado, mas por você não ter o Espírito Santo, você não está vendo. Enche-se do Espírito Santo para você enxergar, visualizar, entender e compreender o que é a boa e agradável vontade de Deus na sua vida. Dá um abraço aí. Um abraço. Um beijo. Se inscreva no canal, tá, irmãos? Tchau.